Esse ataque. O Tite, Domitila, perdão, informação. O Tite acaba de dizer na coletiva que o Neymar vai jogar. Não disse se vai começar no início ou desde coisa. Mas perguntaram a ele: Tite, o Neymar vai jogar? Ele disse sim. Isso é informação que está sendo veiculada pelas pessoas que estão, assim como o Danilo, lá na entrevista coletiva do Tite. Boa, daqui a pouco o Danilo vem aqui para ver se ele falou mais alguma coisa sobre esse assunto. Rafa, só 3 gols na Copa até agora. Você mexeria em alguém nesse ataque? Não, assim, se a gente pensar em pontas e centroavante, não. Eu acho que o Antony acabou não aproveitando a chance contra Camarões para deixar o recado de que merecia ser titular na sequência, então vai de Rafinha na direita, Richarlison no comando do ataque, Vinícius Júnior na esquerda. Eu acho que a falta de gols tem muito mais a ver com a forma do time construir, mais ali no meio do campo, do que exatamente nos 3 atacantes. E aí vai depender muito dessa questão do Neymar mesmo, e acima de tudo quem vai jogar ao lado dele, ou próximo a ele, se vai ser o Paquetá, se vai ser o Fred. Eu acho que sobre o Neymar, até agora já tendo essa informação, que o Renato falou, né, o pessoal que está na coletiva já dizendo que o Tite cravou que ele joga, tudo depende, como o Casão falou, assim, tudo depende do nível de sacrifício para mim em relação à situação do Neymar. A gente viu nesses últimos dias ele treinando com um pouco mais de naturalidade. A gente viu imagens dele conseguindo mudar a direção, conseguindo fazer corridas, finalizações, e é claro que tem um aspecto que você não vai conseguir reproduzir no treino, que é uma intensidade de um jogo e uma pancada que ele pode sofrer ali, que pode fazer a dor chegar num nível que ele talvez não aguente continuar. Mas tudo depende do nível de sacrifício dele para entrar em campo. Se ele realmente está num estágio melhor, como aparentou nesses últimos dias, eu acho que vale começar e ver até onde ele vai e se ele consegue jogar, porque o Brasil, com ele, ganha muito. E aí essa dificuldade do Brasil de fazer gols, naturalmente tende a ser solucionada com a presença do Neymar. E eu iria com o Paquetá, além do Neymar, porque eu acho que o Paquetá é quem se associa muito bem ao Neymar. Os dois se entendem bem dentro de campo. E o time ganha muito ofensivamente tendo os dois, além do trio de ataque. Então, tudo depende do estágio de dor do Neymar para saber o nível de sacrifício. Se não é um sacrifício dos maiores, eu começo com ele. Se ele está numa situação de dor, muita dor realmente, porque dor sempre vai ter, mas se ele está com muita dor, espera para um cenário de talvez, se precisar no segundo tempo, porque o jogo pode ser decidido sem ele. Mas também talvez o jogo possa ser decidido com ele e ele possa ser preservado no segundo tempo, dependendo do andamento. É impossível prever exatamente o que vai acontecer. Mas para mim o determinante aí é o nível de sacrifício. Rafa, Paçoca Guido mandando um abraço para você, Casão. Só uma coisinha. Inclusive, Rafa, ele pode acontecer até a situação dele jogar mais do que o cara que saiu. Ele pode entrar 20 minutos para terminar o jogo, ter prorrogação, e aí ele vai acabar jogando mais do que o cara que ele saiu, né? Do que o cara que ele substituiu, na realidade. Agora, olha aqui, verdade. Só uma coisinha. Se o Neymar jogar, eu acho que a melhor formação para o Brasil é com o Rodrigo na direita. Não sei se o Tite vai ter coragem de fazer isso. Mas o Rodrigo está jogando muito mais do que o Rafinha e do que o Antony. Eu acho que se o Neymar voltar e conseguir continuar tendo sequência de jogos e tudo, o Tite deveria experimentar o Rodrigo na direita. Será, Rafa, que ele colocaria? Eu acho muito difícil. Eu até acho que o Rodrigo realmente está merecendo ter uma sequência, mas eu acho muito difícil, porque eu não vejo o Rodrigo tendo essa velocidade, essa aceleração de ida e volta pela ponta para ser o cara que abre tanto o campo por ali. O Rodrigo é muito mais um jogador que flutua, que participa por dentro, que vira um armador a mais, apesar de ter surgido como ponta. Então, jogar na ponta não é uma novidade para ele. Mas jogar colado à linha lateral, mais espetado, e sendo esse jogador da aceleração, eu acho que aí ele acaba perdendo na fila para Rafinha e para Antony. Então, assim, seria interessante ver, acho que em algum cenário do jogo, talvez no segundo tempo, seria interessante, mas começar a partida eu acho muito pouco provável. Ô, Domitila, posso falar uma coisa? Só uma coisa na parte de jogadores, como o Renato falou e o Rafa falou. Eu acho o seguinte, vamos ver se eu consigo me fazer entender. O Tite tem que parar de usar as peças dele como jogo de xadrez. O cavalo só anda em L, né? A torre só vai para lá e para cá, né? O bispo anda em diagonal, sabe? Ele tem que usar as peças dele para se movimentar por todos os lugares. Então eu vejo que o Rodrigo, sendo uma opção por lado, eu colocaria sim. Até porque ele está melhor que os outros dois e é só pedir uma função pro cara. Sendo que o Militão, se jogar de lateral, não vai descer, o Rodrigo não vai precisar ficar correndo atrás do lateral. Na realidade, o cara vai ter que ficar marcando o Rodrigo. E a saída do Rodrigo pro meio, ela pode sim
fazer uma movimentação na defesa adversária e abrir alguma brecha, uma enfiada de bola do Neymar, próprio drible, uma tabela. O Rodrigo vem para o meio, o Richarlison vai para a direita, abre o espaço central para se ocupar aquele espaço ali. Eu só acho que o time do Tite, que o Tite não precisa mais usar as peças dele como um tabuleiro de xadrez, entende? Cada uma faz o seu movimento. Deixa as peças se movimentarem onde tem espaço. O futebol moderno, aliás, não é nem tão moderno assim, porque a seleção de 70 fazia isso, a Holanda de 74 fazia isso, deixava os jogadores criarem espaços para eles, não determinar para onde um vai ou o outro vai. Eu acho isso. Não sei se eu consegui fazer me entender com a analogia com o jogo do xadrez. É porque as peças do xadrez, elas se movimentam só de um jeito definido. Né? E eu acho que o futebol não pode ser isso.